Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriel, Adilson, todos vocês que nos assistem. Não importa o horário, não importa o local. O importante é que estejamos juntos com a consciência que nós estamos ajudando a criar o novo Brasil. Porque este Brasil que nós estamos vivendo agora, ele está desmantelado, destroçado. E nós sabemos que isso está no fim. Que esse castigo, sei lá o que for isso aí, se é esse karma que nós tínhamos que cumprir, mas ele está chegando ao fim. E nós, nessa luta, que a gente vem há anos, alguns há mais anos, há mais tempo ainda, outros há menos tempo, mas essa luta é sempre no sentido de fazermos o que é melhor, para que as pessoas vivam melhor, para que tenham uma melhor qualidade de vida, em todos os sentidos, na família, nas escolas, nas universidades, nos empregos, nos trabalhos, nas fábricas, todo mundo, no agro, todas as pessoas, todos os brasileiros estão agora, os bons, porque os maus já estão bem. Estou dizendo alguma sandice? Não. Quem é do mal, quem sintoniza com a psicopatia que está no poder, ou com os psicopatas que estão no poder, essas pessoas, para elas está tudo bem. Por quê? Porque eles, se são da imprensa, estão sendo regiamente pagos, se estão por perto em cargos importantes, estão roubando a riveria, então eles estão bem. O dinheiro deles, de centenas, de milhares de brasileiros que estão nos roubando agora, nós somos 400 milhões, e deve ter alguns milhares, e tem, que estão com seu dinheiro fora do Brasil, e que estão cometendo horrendos crimes contra os direitos humanos aqui no Brasil, crime de tortura, crime de prisão indevida, crime de processo ilegal, crimes de toda a natureza. E há essa perplexidade. Por que estamos assim? Por quê? Então, muitas pessoas, sem saberem, dizem, eles não são normais. Nem as pessoas que estão andando no Brasil, e nem os tempos que nós estamos vivendo. Só que isso, meus amores, já foi constatado, já foi dito há décadas atrás, já foi dito há centenas de anos atrás, e há milhares de anos atrás, talvez não tivessem a consciência do que estava acontecendo, mas a verdade é que sempre esteve no poder, nos governos ditatoriais, nesses governos embrutecidos, sem respeito, sem moral, sem dignidade, sempre foi a causa pela qual eles agiram assim. Parece que é tudo parente, parece tudo parente, tudo da mesma família, há 300, 400, 500, 1000 anos atrás, tudo igual. Porque isso é um mal. E eu já ensinei para vocês que isso tem até nome, ponerologia. E se estuda, a ponerologia estuda o mal, as raízes, a origem do mal. E os mesmos estudiosos, ou o mesmo estudioso, o Andrew, psicólogo polonês, que ele fez estudos profundos, já lá naquela época, modernamente, porque isso foi já no domínio comunista sobre a Polônia, depois que terminou a Segunda Grande Guerra. Então, ele estava escrevendo esse livro, levou muitas décadas escrevendo, porque a primeira vez ele queimou, a segunda vez se perdeu, a pessoa levou para um lugar, mas não levou, ia levar, não rolou, enfim, na terceira vez quase todos já tinham morrido, mas enfim, em 1984, engraçado, né? O mesmo ano daquele livro do George Orwell, que contava como é que seria a vida no futuro. Inclusive, dali surgiu o Big Brother, que é o grande irmão. O grande irmão é aquele todo-poderoso, é aquele, não é Deus, mas para eles é como se fosse. É o todo-poderoso, é o olho que tudo vê,
que tudo enxerga. Por quê? Porque ele é mágico? Não. Porque já teriam inventado, e como já inventaram mesmo, foi uma visão futurista, a ideia de escrever o livro. Só que já aconteceu isso, na verdade, na realidade. Os anos se passaram e nós temos hoje a possibilidade de termos em cada lugar, no nosso bolso, na lapela, num brinco, num broche, nós temos a possibilidade de carregar microfones e câmeras. Então, hoje não existe mais segredo, já há alguns anos. Então, o que se chegou à conclusão é que os psicopatas, em determinados lugares, em determinados tempos, se apossaram do poder. E de uma maneira assim, ó, não precisaram usar arma, não precisaram ser violentos fisicamente, mas conquistaram uma legião que o Andrew chama de histéricos, porque histeria é uma doença, histeria não é aquele xilique, né, que a gente fala, deve ter um xilique, tá histérico. Não, histeria é uma doença da pessoa que pensa que tem aquela doença. Então, os psicopatas trabalham isso aí muito bem, através do que? Hoje, né? Da mídia. E antes era através dos arautos, era através de outros meios de comunicação. Estamos falando agora nos tempos de hoje, que é o nosso tempo. Então, os psicopatas, o que eles fazem? Eles têm muita inteligência, carisma, eles têm sede, ânsia de poder. E aquilo para eles é uma necessidade, como é para as outras pessoas, respirar. Então, eles precisam ascender, quer dizer, subir ao poder, em todos os degraus de poder, para poderem dominar. Mas como é que um homem domina o Brasil, 200 milhões de pessoas, baixa a cabeça, dezenas de assembleias legislativas, de câmaras de vereadores, milhares, o Congresso, todo o judiciário, mas eles fazem um trabalho, eles vão solapando pela base. E como é que começa isso? Pela cultura. Eu vou dar um exemplo. Eu não li todo o livro, estou lendo e estou encantada. Sugiro que vocês leiam. Psicopatas no Poder. Então, o Andrew disse que quando ele estava na universidade, eram outros tempos, se estudava muito mais, se bebia da cultura greco-romana diretamente, estava muito mais próxima deles do que nós, até porque no nosso tempo foi varrido do nosso mapas da nossa visão, das nossas escolas, das nossas universidades. Então, hoje, nós somos um povo do século XXI, abestalhado, dominado pelo medo, pelo pavor, causado por alguns que não têm assim, a menor decência, nem um pingo de moral, como é o caso do Xandão e do Cachaça, não, e de todos aqueles que o cercam. Então, eles vão contaminando pelo discurso, pelas narrativas, e lá, trazendo um exemplo do tempo de 45, por aí, ou logo depois. Eles iam à faculdade. Era um lugar de saber, de conhecimento. E aí eles chegaram um belo dia e tinha um professor que ninguém conhecia, chegou, se colocou na frente deles, na turma deles, e começou a falar. Na nossa linguagem de hoje, ele não dizia lé com cré. Então ninguém estava entendendo nada. Não sabia o que ele estava falando, não viam nenhuma clareza no raciocínio dele, não viam uma ideia fechando com a outra, não viam coerência, não viam nada. E começaram a ficar, primeiro, o impacto, ninguém comentou nada. Mas veio o segundo dia, o terceiro, e ele foi ficando e foi dando aula todos os dias. E eles começaram, já tinham uma evolução, já tinham um grau de conhecimento, começaram a se sentir incomodados com aquilo. Eles não estavam entendendo, não estavam aprendendo e ainda estavam desaprendendo. O que eles já sabiam estava sendo colocado ali por terra por alguém que eles percebiam, como a gente percebe hoje, que eram pessoas ignorantes, que não podiam estar ali. Não tinham condições, mas estava. Um professor universitário. Façam o link. É igualzinho o que nós estamos vivendo hoje. Nem um século se passou. Ou já.
Não, nenhum século se passou. Então, aí eles, depois de algum tempo, eles já estavam incomodados e já trocavam ideias entre eles. Só que não podiam fazer uma reclamação fora dali. Eles não podiam, de maneira alguma, tocar naquele assunto, porque era proibido. Porque era uma ditadura comunista, enfim, simples assim. Então, eles começaram a trocar ideias. Alguém um dia teve uma ideia, quem sabe, para a gente respirar, para a gente sentir um pouco de normalidade, quem sabe até aceitação, ou não, mas para poder continuar fazendo o que nós estamos fazendo, quer dizer, estamos assistindo aula de uma pessoa completamente ignorante. E eles foram, alguém inventou um piquenique, um passeio no campo, eles foram lá, se sentindo bem, blá, 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 brincaram, respiraram, né? O ar do campo, etc., e voltaram. Mas não adiantou nada. Num primeiro momento eles se sentiram bem, mas quando voltaram sentiram... É um peso, gente. Eles vão achatando as criaturas, as mentes humanas. Então, nós vamos chegar logo, logo agora no nosso tempo e vocês vão ver que é tudo igual, só muda o cenário. Então, aí, com o tempo, foi de 6 meses, o que eles perceberam? Que alguns da turma, que eram todos iguais, todos mais ou menos com o mesmo nível de conhecimento, alguns começaram a aceitar aquilo como realidade. Era uma coisa anormal. Tudo que ele dizia. Não tinha coerência, não linkava com nada. Então, eles começaram uns aderir, aceitar. Chegaram até mesmo, alguns, a se filiar no Partido Comunista. Então, vocês vejam como é que fizeram a cabeça deles, mudaram o pensamento deles. E aí, os outros que ficaram para trás, né, tentaram escrever esse livro, começaram todos juntos, depois cada um foi para o seu lado, foram morrendo, enfim, e o Andrew conseguiu acabar com esse livro só em 1984, 20, 30 anos depois. Vocês vejam, olha, agora faço um paralelo com o que nós estamos vivendo. Quando lá atrás o Cachaça disse, nós não podemos, nós não temos chance agora de tomar o poder. Nós temos que, ele disse com outras palavras, mas foi isso aí, nós temos que corroer pela base. Nós temos que desmanchar os pilares da civilização como ela é conhecida, civilização que nós estamos vivendo há 40 anos atrás. Porque a ideia dele, uma ideia fixa, porque os psicopatas têm uma meta, um foco, e eles seguem aquilo. Eles seguem. Eles não ficam titubeando, não é isso que eu quero, vou para lá, vou para cá. Não. Eles estabeleceram uma linha de conduta que nos trouxe até aqui. E é por isso que eu estou sempre dizendo para vocês, não fiquem botando culpa em A, em B, em C, num psicopata daqui, no cachaceiro de lá, no ladrão do outro lado. Não. Porque nesses 40 anos, nós deixamos que isso acontecesse. Nós fomos permitindo. E como é que eles... A metodologia? A imprensa, comprar a imprensa, muito dinheiro, a imprensa vive, né, dos comerciais, da propaganda, você sabe, dos cachês, aqueles cachês milionários, e eles foram também nos cachês, também nos artistas, e também largaram e largam, hoje, através da Lei Rouanet, muito dinheiro, para que todo mundo tenha o mesmo pensamento. E eles foram semeando esses pensamentos horríveis, essa barbárie toda da destruição da família, dos jovens, pela droga, pelo o fanatismo pelo aborto, o desprezo pela religião, pela família. Eles foram isso através, principalmente, porque as outras ainda resistiram um pouco, e ainda tem até canal de televisão que faz novelas bíblicas. Mas a gente vai falar só numa, não é porque eu não gosto dela. Eu não gosto dela porque ela não presta. Há 10, 15 anos atrás eu me dei conta que era impossível a gente assistir com a consciência de que estava sendo manipulado. Eu não sou nenhum gênio. Eu não tenho, assim, um brilho especial. Eu sou uma pessoa comum. Mas tenho mais de 2 neurônios. E me dei conta que isso aí estava fazendo mal. Não só para mim,
mas de uma forma geral, na sociedade, através das novelas, que foram se tornando cada vez mais permissivas, cada vez mais nojentas. Sexo passou a ser uma. Não que sexo seja nojento. O sexo é maravilhoso entre duas pessoas, entre quatro paredes, enfim. Se não fosse isso, nós não teríamos ninguém povoando o mundo, porque é do sexo que nós nascemos. Então, mas eles faziam uma coisa parecer pecaminosa, nojenta. Eles transavam a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer horário da televisão. E isso as pessoas foram começando a achar normal. Tudo isso que estava acontecendo é um ensinamento, pessoal. E quantos anos nós ficamos, nesses 40 anos, 20 anos mais ou menos, 100% da população ficou ali. Dali para frente, foi diminuindo o número de assistentes, tanto que agora como é que se diz, a audiência deles é bem pequena, mas ainda existe. Eu conheço gente que de manhã leva, amigas minhas, mulheres cultas, inteligentes, de manhã acende a Globo e só desligo na hora de dormir. Globo lixo. É bom que vocês não esqueçam, porque dali só sai lixo. Então, eles compram o pessoal da imprensa, né, que são os jornalistas, e aí todos eles passam a ter a mesma cantilena. Todos. Então, o que era, até então, moralmente considerado como uma coisa certa, correta, para uns houve o vacilo, uns rejeitaram aquele novo ensinamento, mas esses que vacilaram ficaram, são novos tempos. E os mais radicais diziam, isso é o apocalipse, é o fim do mundo, eu não sei o quê, como é que é quando vai todo mundo embora junto. Cada um achou a sua explicação. Só que isso só tem uma razão, que é não é uma doença mental, é um desvio de caráter chamado, e vocês já sabem, né, que essas pessoas têm esse desvio de caráter, essa falha, né, moral, né, os psicopatas. Então, vocês podem, em qualquer livro, em qualquer internet, para ver o que é um psicopata. Vocês vão ver o retrato de algumas pessoas que vocês conhecem, até na família, e verão também que o Brasil é governado por psicopatas. Isso não é um xingamento, é uma constatação. Já estamos na hora de chamar o Alexandre Garcia, que é um homem também que vem, né, nadando com dificuldade nesse universo de burrice, de ignorância, de mau-caratismo, mas vem se mantendo na linha. É um jornalista, é um homem que não se vende, é um homem que não tem preço, e assim que nós todos temos que ser. Mas é bom ter um dinheirinho. É bom ter um dinheirinho, mas é melhor estar sem dinheirinho e ter caráter, porque a pessoa sem caráter faz qualquer coisa, se identifica com qualquer maldade. Então tá, Gabriel, pode chamar o Alexandre Garcia, por favor? Depois tem um pouquinho de comercial e depois eu volto. Bom dia. Lá no Rio Grande está repercutindo muito o indiciamento pela Polícia Civil de uma candidata ao governo do Estado na eleição do ano que vem. É uma neta de Leonel Brizola. Ela é do PDT. Foi deputada estadual do PDT, a Juliana Brizola. Ela cuidava da avó dela, a avó materna, imagino, a senhora Doris Daut, cujo marido, se não me engano, era oficial da Força Aérea Brasileira, foi punido pela Revolução de 64, e aí ela foi indenizada, ganhava de pensão R$25 mil. E houve uma indenização de R$1.800.000. E ela estava com essa senhora, que está com 99 anos, a avó, com saldo negativo no banco. E aí um tio da Juliana, acho que se questionou na polícia, olha, cadê o dinheiro da minha avó, da minha mãe, algo assim, né?
E aí a polícia a indiciou, a responsabilizou pelo sumiço do dinheiro, a enquadrou no artigo 102 do Estatuto do Idoso, que diz que meter a mão em pensão de idoso é crime. É o que uma CPI mista está investigando no Congresso Nacional, né? Um crime hediondo lá na Previdência, que envolveu 2.300.000 idosos como vítimas, tiraram 6 bilhões. Mas no caso da Juliana Brizola, ela disse que não fez nada disso, que cuidava da avó, mas vai ter que explicar. Cadê o dinheiro que estava aqui? O dinheiro que a avó ganha. Muita repercussão por causa do sobrenome, né? Bom, Lula está em Jakarta, Indonésia, capital da Indonésia. Ontem recebeu homenagem, estava lá de camisa florida, todo mundo de camisa florida com fundo verde, ele com camisa florida de fundo vermelho. Parece que a homenagem foi dos empresários que ele levou para lá, porque teve uma Câmara de Comércio reunida, etc. Mas ele fez declarações que certamente desagradam os Estados Unidos, né? De que os negócios, os acordos comerciais entre Indonésia e Brasil é com dinheiro local, né? Eu fico imaginando o Brasil com rúpia indonésia. A gente não vai conseguir fazer outra coisa senão negociar com a Indonésia ou com algum país vizinho da Indonésia, né? Rúpia indonésia, uma rúpia, um real vale 45 rúpias indonésias. Coisas de Lula, que certamente tudo isso para alfinetar, para irritar Trump, para justificar que não haja encontro no dia 26, quando estiverem lá, ele estiver lá, não sei se o Trump confirmou a ida ou não, né? Nesse encontro anual de 11 países do leste asiático. Bom, e eu já falei nisso e falo de novo, prometi a vocês, inclusive, falar sobre um projeto de um experiente juiz, um criminalista, que está aposentado agora, foi titular da Vara de Execuções Criminais da capital do país, Everardo Ribeiro. Simples mudanças de 2 letras do artigo 359 do Código Penal. Simples mudanças. Que mudança de redação exige a efetiva, essencial companhia de arma de fogo para alguém que seja condenado por golpe de Estado, né? Ou condenado por ameaça pública, né? Tem que ter explosivo ou artefato bélico, né? Uma simples mudança, não precisa fazer lei de anistia, basta isso, né? Que os condenados entram com habeas corpus, né? Se alguém se interessar no Congresso Nacional por esse projeto e tramitar e passar, se houver mudança na lei penal e essa mudança beneficia o réu, a lei retroage em sua aplicação e qualquer habeas corpus faz com que o condenado seja descondenado, né? Aliás, descondenar alguém já não é novidade aqui no país. Mas isso é feito pelo Congresso, não aparenta nenhuma agressão às decisões, às condenações do Supremo. Por isso, aparentemente não tem polêmica. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas.
Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Continuando aquilo que nós estamos falando, que a dominação, como é que ela acontece? É dessa forma. Mas assim, ó, é de uma maneira global, inteira. Eles fazem isso com você, com a sua família, na hora da janta, na hora que a família está reunida, mas não pode desligar da televisão, fica assistindo tudo que é porcaria, tudo que aparece. E como está no ar, que essa Globo Lixo já foi chamada de Vênus Platinada, quer dizer que era o suprassumo da beleza, da riqueza e do que é fino e elegante. Já foi chamada. E hoje ele é Globo Lixo, é um latão de lixo. E as pessoas que estão lá são igualmente responsáveis por tudo que nós estamos passando. E nós, na medida do possível, deveríamos estar negando, porque quem tem um ensinamento de casa, de base, religião, não importa qual seja, amor a Deus, essa pessoa não se dobra, não se curva e não aceita qualquer meleca. Então, ela foi avançando, a TV. Os artistas pagos por fora, né? A mídia chapa branca, que a gente chamava, pelo menos no tempo que eu tinha mandato, que é aquela mídia que paga. Não vou dizer que não existia antes, mas era muito pequena. Ela não tinha força. Os jornalistas verdadeiros, eles eram investigadores, pesquisavam, nós tínhamos uma informação definida, verdadeira, ou tão próxima da verdade quanto fosse possível. Claro que às vezes aconteciam algumas coisas erradas. Porém, isso é um dos lados. O outro é aquele que eu falei para vocês no exemplo lá do psicólogo Andrew, que é o autor do livro Ponerologia, Psicopatas no Poder. Então, eles também foram nas escolas, porque faz parte desse maquiavelismo todo, e isso aí é o ato, é a ação dos comunistas, que eles foram melhorando, foram sintetizando e foram transformando a humanidade no que eles transformaram. Porque as pessoas aqueles que o autor chama de histéricos, esses aí acreditam tudo que eles dizem, aceitam e passam a adorar. Tem gente que adora o cachaceiro. Mas ele é mentiroso, não importa. Mas ele é ladrão, não importa. Ele é o pai dos pobres. Claro que ele é o pai. Olha,
Ele é o maior pai que os pobres já tiveram. Pela cabeça imunda dele e doentia, quanto mais pobres existirem, quanto mais gente miserável, ignorante, que não enxerga palma à frente do nariz, para ele é melhor, porque há poucos meses atrás ainda ele disse: quem vota em mim são os bem ignorantes, os analfabetos. Esses votos, esse é o meu eleitorado. Ele disse, com outras palavras, mas foi isso aí. Já os que têm um pouquinho de estudo votam no Bolsonaro. Então, vocês vejam que nós já estamos crescendo a ponto de que nós ganhamos a eleição de 18 e ganhamos a de 22. Não levamos, porque na consciência deles, eleição não se ganha, se toma. Isso é outra coisa, outro diferencial desse comportamento, porque eu não vou dizer que é uma coisa atual, porque ela sempre existiu, eu já citei para vocês ontem, assim, psicopatas que tiveram poder, desde a antiguidade, Alexandre Grande, por exemplo, Átilo Huno, e de lá para frente, passando por todos os governantes chineses, os da Rússia, os russos, passando por toda essa caterva, a gente vai ver que a mentalidade é a mesma, o desejo de destruir, porque eles têm outra coisa, que eles têm, e agora que eu tenho consciência, porque aprendi, e quero que vocês também tenham essa consciência, que a gente também faz a pergunta, mas por que eles nos odeiam? Por que eles têm tanta raiva de nós? Porque faz parte do mecanismo psicótico deles. É odiar quem os contraria. É odiar quem não pensa como eles. Então, por exemplo, mas como é que pode 9 mil traficantes foram soltos pelo Supremo em 2024? Como que pode? Mas que país é esse? É um país governado por psicopatas e que já estendeu, já contaminou as raízes do judiciário nacional. Hoje tem mais uma notícia de um desembargador, acho que do Mato Grosso do Sul, que foi encontrado com, vou dizer um balaio, né? Mas isso é só uma figura de linguagem. Muito dinheiro em casa, muitos milhões. Da onde? Propina que ele ganhou por sentenças absolutórias para bandidos. Ou liberdade que ele concedeu, já estava condenado, mas pode, uma das corpos, coisas que antes, no passado, tinham muita dignidade. Os advogados, nós usávamos os mesmos recursos, mas não comprando sentença. A gente fazia um pedido o melhor possível e entregava o juiz. E ele, muitas vezes, dizia não. E a gente não gostava, mas tinha que aceitar, porque era o pensamento de um magistrado que não se equivocou, que era até um pouco de equívoco, quem sabe, né? Mas que não pendia para nenhum dos lados. Tinha verticalidade. Nisso nós confiávamos. Da mesma forma que os promotores também. A gente gostava de brigar com eles no bom sentido, o bom debate, gostava de ganhar e quando perdia, não perdia a amizade, continuávamos amigos, porque venceu o melhor. Hoje não. Hoje só vence quem tem dinheiro. Pobre, inocente, que não fez nada, está na cadeia. Deputados, pessoas importantes, que estavam no exercício legal da sua profissão, protegidos pela Constituição, foram presos. Leonel Silveira é o maior exemplo de todos, mas tem outros. Tem vereadores também presos. Enfim, então eles não gostam realmente que a gente não goste de bandido. Porque para eles o que é errado é o certo, porque o que é errado vai lhes beneficiar. O que acontece? A maior bandidagem hoje, né? É o narcotráfico. É a maior economia do mundo. Então, daí vem muito dinheiro. Dá para comprar muito juiz, muito desembargador, muito ministro. Então, as provas, né? O carinha que ganha 48 mil, 45 mil, tem um apartamento de 22 milhões, me poupe. E as mansões? E as fazendas? Não é fazenda, eu acho que é sítio.
do psicopata maior? Se ele também ganha o mesmo salário que o outro. E agora é tudo tão manipulado, é tudo tão contra nós, que somos do bem, que se eles não caírem, e vão cair, se Deus quiser, eles vão cair, mas se não cair, nós não temos mais solução. Porque nós temos que chegar nessa eleição e passar dela com vitória. Porque senão, ou procurem outro país para viver, ou se encolham no seu canto e vão chorar na cama, que é lugar quente. Porque milhões de brasileiros não fizeram nada. Votaram mal, deixaram de votar, faziam feriado no dia da eleição, iam para a praia, para a serra, escambau. Por quê? Porque não gostavam de política. Política é coisa de ladrão. E vocês sabem, fingem que não sabem, mas vocês sabem que quando o bem recua, isso pode ser dito de N formas, poéticas, maravilhosas, escandalosas, mas o fundamento é o mesmo. Quando o bem recua, o mal avança. Nós recuamos. Nós deixamos as coisas acontecer. E aí o mal veio, avançou, tomou conta e domina o Brasil. Só que eles estão no poder. Eles não são a maioria do Brasil, mas eles estão no poder. E no momento que eles descerem do poder, é nunca mais deixar que eles voltem. Porque isso o ex-presidente João Figueiredo disse lá atrás. Porque era muita pressão para eleição direta, para acabar com a que chamavam, né? Hoje a gente sabe o que é ditadura. Hoje a gente sabe, porque se uma ditadura é ditadura, todo mundo mais ou menos se comporta, se cuida. Agora, num país que se diz democrático, e as pessoas não podem falar, as pessoas são presas, cortam os salários, suspendem os salários, famílias inteiras sem poder receber seu salário, isso dos importantes, dos deputados, senadores, porque nós temos famílias inteiras de gente boa que está na prisão inocentemente, porque eles precisam justificar a prisão do Bolsonaro. Entenderam? Eles precisam. E é por conta disso, por eles precisarem, que o Bolsonaro não chegue nem perto de uma urna em 2026, muito menos ser candidato. Então, é por isso que eles estão usando essas pessoas no máximo da crueldade, porque quando a gente ouve os relatos, eu advoguei mais de 50 anos no crime, entrando na maioria dos presídios do Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre, e sei o que é um presídio. E sei a convivência. Fiz 10 anos de trabalho voluntário ajudando o pessoal na ressocialização, porque é uma obrigação do Estado, mas que o Estado não faz, nunca fez. Agora, de repente, até em alguns lugares estão fazendo. E lá em El Salvador, que encheu de pânico todos os hipócritas do mundo, porque ele pegou os bandidos e botou na cadeia, daquele jeito que vocês já viram. É desumano? É. Mas qual é a humanidade que eles tinham com as pessoas, com as vítimas que eles fizeram? Nenhuma. Então, eles estão recebendo na mesma medida aquilo que eles deram aos outros. Então, não percam as esperanças, porque esses que estão nos explorando, agora, nesse momento, nos maltratando, esses aí vão pagar na mesma moeda. Mas voltando a El Salvador, só com um parênteses, eles têm milhares daqueles presos aprendendo profissões, outros já trabalhando e produzindo para se manterem na cadeia. Porque botam eles lá na cadeia, transformam, mesmo até que eles já trabalhavam fora, transformam em vagabundo, porque não faz nada lá dentro. Tinha poucas pessoas que trabalhavam. E o sistema é tão cruel que aqueles que trabalhavam, quando eles eram mal vistos pelos vagabundos, e quando eles chegavam no semiaberto, aí sim, eles comiam o pão que o diabo amassou com a bunda, porque eles ficavam na mira dos outros, dos vagabundos, que já estavam também no semiaberto, por decorrência de prazo, e eles estavam na rua buscando emprego, e eles eram novamente, aí eles eram pressionados. Isso eu cansei de ver, cansei de saber, cansei de lutar para que isso não acontecesse.
pegavam os malvadões, né, os vagabundos, pegavam aqueles do semiaberto que saíam procurar emprego ou trabalhar e faziam com que eles traficassem, faziam esse papel de mula, eles obrigavam eles a trazer dinheiro, a roubar, a assaltar. Isso era feijão com arroz. Entenderam? Então, a gente tem pessoas assim, do bem, pessoas que estavam lá torcendo, rezando, cantando hinos para ter um Brasil melhor. E essas pessoas estão lá presas, algumas em celas terríveis, torturadas. Mas quem é o Alexandre de Moraes para se transformar num torturador? Onde é que ele foi preparado para isso? Só se justifica por uma descompensação moral. Ele não tem piedade. Ele não tem empatia. Ele não gosta de quem é bom, de quem trabalha, de quem estuda. Ele gosta de vagabundo. E ele vai se cercando de gente assim. Então, já temos no judiciário, no executivo, pessoas diretas nessas condições que eu estou falando. E temos na Câmara e no Senado, que talvez não sejam psicopatas, mas o que o psicopata faz? Ele compra, ele seduz, mas ele também é muito bom em chantagear. Então, eu não estou defendendo nem o vagabundo do presidente da Câmara, nem o vagabundo do presidente do Senado, nem dos que já foram antes deles. Mas vocês podem imaginar, como eles têm todos um rabão preso, vocês podem imaginar o tipo de chantagem que eles receberam toda a vida, a família deles, para serem irmãozinhos gêmeos dos psicopatas. Eu não vejo características de psicopatia nesses deputados, nesses senadores, nem nos que estavam antes. Mas eles são reféns. Por que eles são reféns? Porque são ladrões, porque são corruptos, porque têm o rabo preso. Então, eles são chantageados. Quem é que paga o pato? Nós. Porque eles continuam. O Mota, da Câmara, a bandidagem na família dele vai na bisavó dele. Bandida! Não é uma que tinha um pouquinho de maconha e foi presa por conta disso. A bisavó dele foi bandida, prefeita bandida, a mãe bandida, o pai, o sogro, o tio, sei lá, os padrinhos. Outro dia eu vi uma matéria, é todo mundo corrupto e ladrão. E aquele estado é bem pobre. Mas, lógico, as sanguessugas estão ali. E o pobre, quando recebe, a história que eu repito sempre, da galinha do Hitler, recebe uma esmolinha. Não tem mais nada. O Bolsonaro deu água para eles. Aí veio o cachaça e tirou, e ninguém fez uma revolução, ninguém fez greve lá no Nordeste. Eles tinham água, era bom, aí tiraram a água, ficou bom, mas não foi tão ruim. É que assim que aquela psicopata, que ela é uma psicopata, daquela jornalista, ficou bom, mas não ficou tão ruim. E aí eles passaram novamente a receber água em carros-pipa, que são de políticos da região, e que trazem aquela água e vendem aquela água, quando eles estavam com a água de graça nas torneiras. Então, esse povo aí, por mais ignorante que seja, ele foi trabalhado mesmo assim, para achar que aquele pouquinho, aquela esmolinha é boa. E o bom é não ter nada. Mas eles são mauzões, mas também fazem umas coisinhas boas de vez em quando. Então, vocês vejam que a sociedade que nós estamos vivendo, ela está doente. Ela está adoecida. Os bons, os muito bons, só sofrendo, só arranjando doença, arranjando câncer, arranjando tudo que é tipo. Porque o corpo, o que passa aqui no coração, o corpo manifesta. O corpo paga, somatiza. Então, vocês vejam que as pessoas estão muito mais doentes. O que é saúde no Brasil? O que é saúde aqui em Imbé? O que é saúde nesses lugares aqui por perto? De última. Quer dizer, a saúde não, né? Saúde, as pessoas que têm um problema de saúde é que têm um problema maior, que é enfrentar esse sistema público de saúde que teria que ser universal, em todo o país também,
e blá, 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 e blá, blá, blá. E nós temos pessoas, médicos, que saem dessas faculdades, que nem aquela lá onde o Andrew estudou, um professor que não entende nada de nada, coisa com coisa, e eles saem semi-analfabetos das universidades. Médicos, engenheiros, jornalistas, advogados, professores, nem se fala. Então, eu acho que está no meu tempo e hoje é quinta, então esse programa foi gravado para amanhã e só segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui e se Deus ajudar, for da vontade dele, o Adilson já estará conosco. Boa noite, então, Gabriel, para vocês todos, eu amo vocês. Depois eu me lembrei que ontem eu não disse, mas não precisa, né? Porque tudo que eu faço por vocês, até os sacrifícios, é também porque eu gosto. É também porque eu gosto de ser. E eu me sinto uma servidora de vocês, do povo brasileiro. No momento em que hoje eu estou em pé aqui, que o meu equipamento aqui mesmo deu uma pifada, e eu disse para o Gabriel, vou ter que falar em pé. Não sei como é que vai sair o resto, a imagem, tudo. Mas não vou deixar de dar essa mensagem para eles, porque tem gente que todos os dias me agradecem e pedem que eu fale mais. E, eu até tenho medo quando tu fala, Gisele. Não precisa ter medo. A verdade não tem que doer. A verdade tem que gritar para vocês acordarem. Para que vocês consigam apagar, esquecer tudo que vocês já fizeram no verão passado e no outro, votando mal, não gostando de política, não se dando conta que o imposto é gerado no seu voto, que todas as políticas públicas, que todas as leis, todos os códigos, até a Constituição, é gerado no seu voto. Olha como você é importante. Cada um de vocês é importante. E o nosso somatório vai derrubar essa gente. Porque nós somos os verdadeiros brasileiros. Eles são do mal. E nós somos do bem. E o bem há de vencer. Um bom fim de semana a todos. Até segunda.